Boa noite, turmas. Dando sequência às nossas aulas semanais aí da Residência Médica em Medicina Intensiva do Hospital Metropolitano Dr. Cédio Castro. Hoje quem vai nos dar aula é o nosso convidado, preceptor, Dr. Renan Santiago, cardiologista, intensivista, preceptor do Infocus, e vai falar para a gente hoje sobre fluido responsividade e fluido tolerância no paciente crítico. Obrigado, Renanzinho, mais uma vez pela parceria. E o pessoal coloca as dúvidas no chat aí, no finalzinho a gente abre. E o Renanzinho gosta de interagir com a turma aí também, então deixa o vídeo aberto aí. Se tiver com o vídeo fechado, o Renanzinho pode chamar também. Valeu, turma. Boa aula Beleza. para nós. Então, obrigado, Luiz, pelo convite. Obrigado também pela parceria que o CTI do Hospital Célico de Castro tem com nós aqui no CTI do Hospital Nossa Senhora da Saúde, em Diamantina. Nós aqui da coordenação estabelecemos um convênio através do Luiz para essa troca de experiências, né, do que a gente tem de uso do point of care, principalmente, da experiência cardiológica dentro da UTI e a experiência de vocês, né, que tem um hospital que tem residência e que tem essa educação continuada, que depende muito de iniciativa individual, e essa é uma iniciativa de ouro que vocês têm exercida pelo Luigi. Isso não é comum, isso é muito raro de se ver, e pelo teor das aulas e pelo conteúdo, que eu já vi várias aulas expostas, é um conteúdo de preparação mesmo para o próprio de título e de atualização em medicina intensiva. Então, eu fico muito honrado de fazer parte, agradeço esse convite e aproveitem muito, porque realmente é muito bom que vocês têm aqui, tá? Então, nós vamos falar um pouco de fluido responsividade e fluido tolerância, fazendo um pouco um gancho com a minha aula algumas semanas atrás de avaliação diastólica pelo intensivista. E vamos lembrar um pouco porque esses dois temas hoje, né, são com certeza um dos mais procurados para estudo dentro da terapia intensiva, por conta da questão da fluidoterapia. Eu começo então a minha aula mostrando o motivo da gente ter escolhido ela. Essa figura é emblemática de vários trabalhos, onde mostram como é o paciente na terapia intensiva após uma longa estadia, ou até mesmo uma curta estadia, pela questão inflamatória, pela baixa nutrição, pela baixa pressão oncótica, pelo grau de extravasamento e pela literatura, que hoje nós temos, né, a ressuscitação volêmica com a infusão de 30 ml quilo de volume. Nós sabemos que é uma estratégia agressiva e que ela pode, sim, no futuro, causar extravasamento de líquido. E esse extravasamento, ele causa inúmeros problemas, né? É a famosa frase que nós escutamos diariamente no CTI, né? Corre um pouquinho de volume. Esse corre volume, não só no Brasil, mas tem um estudo grande europeu, com mais de 300 CTIs da Europa, mostraram que mais de 50% dos casos, o gatilho para se administrar volume é a hipotensão. E quando foi administrado volume nesses CTIs na Europa, foi observado que menos de 25% dos intensivistas fez alguma avaliação de status volêmico do paciente. Ou seja, administrou volume através de um gatilho e não procurou saber se o paciente era fluido responsivo ou se essa hipotensão era realmente fluido necessário. Então, o que a gente quer mostrar agora é esse conceito de tolerância e de necessidade. Nós sabemos que quando o paciente entra no CTI, mais de 50% deles vão ser fluido responsivos, mas menos de 25% vão realmente necessitar de fluidos. Então, a gente quer evitar exatamente o nosso bonequinho da Michelin. A gente quer evitar o edema cerebral causado pela hipervolemia, pelo extravasamento. A gente quer evitar a congestão hepática, o fígado em noz moscada, que gera piora da função hepática, gera discrasia sanguínea, gera piora na atividade do citocromo P450, que vai dificultar a metabolização de drogas, a CIT, que vai causar um desequilíbrio crônico na nutrição do paciente. Nós sabemos que o paciente dentro da terapia intensiva ele é catabólico,
ele é um paciente que tem uma necessidade maior nutricional por conta do estado inflamatório. E, pelo outro lado, nós temos uma oferta que é ruim, via interal ou parenteral, ou até mesmo oral, pela quantidade, pela tolerância do paciente, associado a uma baixa absorção, por conta de ascite, por conta de atrofia de vilosidade, por conta de acamamento, de gastroparesia pela inflamação, de perda de peristaltismo. Além disso, a hipervolemia e o extravasamento podem causar edema tecidual, e esse edema tecidual pode causar ruptura da pele, favorecer a infecção e também levar às lesões de pressão. Juntamente com outros problemas, agora envolvendo grandes síndromes, nós temos o pulmão, com extravasamento é catastrófico, porque nós temos, com o extravasamento de água pulmonar, uma telectasia compressiva, nós temos piora da troca gasosa e da relação PF por conta da diminuição do volume pulmonar, do aumento, da perda de aeração por extravasamento de líquido no terceiro espaço pulmonar, associado à perda de dificuldade de impedância torácica e de expansibilidade pulmonar por conta do extravasamento, causando uma perda de capacidade vital pulmonar. Isso tudo repercute em oferta de oxigênio para o tecido. Então, a alteração pulmonar é muito importante, associado também à alteração cardíaca, onde nós temos edema do miócito pelo extravasamento de líquido, perda de função, distúrbio de condução pela infiltração, pelo edema mesmo desse sistema de condução, alterações de função diastólica, e a renal, Quantas vezes a gente já viu o paciente que está com disfunção renal aguda no CTI, ele melhorar com uma sessão de diálise? Vocês acham que era necrose tubular aguda? Muito provavelmente era um tamponamento renal. Lembrar que vários órgãos são encapsulados. E o extravasamento de líquido para a cápsula renal causa um estrangulamento do parênquima, uma queda da taxa de filtrado glomerular e uma perda de função renal. É esse paciente que responde imediatamente, por exemplo, uma sessão de diálise, por conta do alívio desse extravasamento para a cápsula. Então, temos que lembrar de tudo isso quando a gente vai dar um volume. E, infelizmente, a gente não lembra, porque o gatilho da hipertensão ele é muito significativo. Já que a aula de POCUS, nós conseguimos ver esse extravasamento pelo POCUS? Conseguimos. Nós conseguimos ver a CIT, como vocês podem observar. Ah, o mouse voltou. O fígado e aqui o rim. Observem essa separação anecoica preta do fígado com o rim, mostrando líquido. A veia cava túrgida, sem variação respiratória. Lembrando do protocolo Vexus e da importância da pressão venosa central, que nós vamos falar mais na frente. O coração, mostrando a disfunção ventricular sistólica, que pode acontecer por edema miocárdico. TVP, lembrando que esse paciente inflamado e hipervolêmico, infiltrado, anasarcado, ele vai ficar mais restrito ao leito e pode cursar com maiores índices de trombose venosa profunda. A presença de linhas B e de derrame pleural, que passou rapidamente, vou tentar voltar aqui para mostrar para vocês. Passou o derrame pleural. E eu consigo, então, com o ultrassom beira-leito, avaliar tudo isso, orientado ao problema, centrado no paciente, se a beira-leito, sem necessidade de transporte do paciente, uma avaliação multiorgânica e multissetorial. Aqui só mostrando um tamponamento e aqui uma estase gástrica. Essa estase é fantástica, só que eu não sei se vai rodar o vídeo para vocês. Rodou aí. Então, isso tudo pode cursar com um paciente inflamado e um paciente hipervolêmico.
Então, vamos relembrar, né, como diz meu pai, começar do início. Quais são as perguntas que nós temos que fazer quando a gente vai infundir volume no paciente? Primeiro, quem necessita de fluido? Depois, quem responde à infusão de fluido? Porque não adianta nada o paciente necessitar de fluidoterapia, mas não responder ao fluido. Ou, mais importante, quem pode piorar depois da infusão? Se nós sabemos que 50% dos pacientes são fluido responsivos, só 25% são necessários, quem desses pacientes podem piorar com a infusão de líquidos? Então, a resposta seria: o paciente tem sintomas de hipoperfusão, ele tem oligúria, ele tem confusão mental, aumento de lactato por metabolismo anaeróbio, redução de saturação venosa central de oxigênio, mosqueamento da pele, né, o livedo reticular. Quem responde à infusão de fluido? Aqueles pacientes que têm um Frankenstein ativo, que são pré-cargas dependentes, ou seja, eles aumentam o volume sistólico do débito cardíaco com a infusão de volume. Nós vamos mostrar. Os estudos, mais de 12 estudos, mostram que 40% a 72% dos pacientes no CTI, eles aumentam o débito cardíaco com a infusão de volumes. É por isso que o gatilho é esse, hipotensão, volume. Mas nem sempre esse paciente vai se beneficiar com volume. E quem pode piorar depois da infusão? Pode piorar aquele paciente que não tem o Frankenstein ativo, ou que tem uma curva de Frankenstein achatada, ou que já está hipervolêmico, e que a monitorização tradicional pode falsear algumas avaliações, como, por exemplo, a PVC. Então, o paciente que piora é aquele paciente que vai ficar hemodiluído, que vai piorar a hemoglobina, que vai piorar o conteúdo arterial de oxigênio por piora da hemoglobina e piorar, assim, a oferta de oxigênio tecidual. É aquele paciente que vai fazer síndrome de compartimento abdominal por extravasamento de líquido no abdômen. É aquele paciente que vai piorar a função renal por estrangulamento renal, tamponamento renal. Aquele paciente que vai piorar a função cardíaca e vai ter aumento de mortalidade. Então, como fazer esse manejo de fluido tolerância e fluido responsividade? A tolerância ao fluido é hoje uma das coisas mais estudadas na medicina por conta do Vexus. Nós vamos falar sobre o Vexus e vocês vão entender a importância do Vexus. O Vexus foi criado já há muito tempo, mais de 15 anos o Vexus foi criado. Só que agora, na CHEST, né, na revista, em 2021, renasceu o protocolo com uma visão um pouco diferente pela questão do gradiente veno-arterial e da possibilidade de má perfusão periférica na vigência de uma congestão venosa. Então, mudando um pouco de conceito apenas de fluido tolerância, mas também de perfusão pela avaliação venosa. Então, eu preciso de todas essas ferramentas, eu preciso do Vigileu, do volume VIL, do Swan-Ganz, do Pico? Nem sempre. Por quê? Essa monitorização invasiva muitas vezes não está disponível na maioria dos CTIs. Eu aqui não tenho nenhuma dessas monitorizações. O Swan-Ganz, infelizmente, porque eu utilizei muito em pós-operatório de cirurgia cardíaca, ele não mostrou redução de mortalidade. Então, por muito tempo, o seu uso diminuiu. Agora, está ganhando força de novo. Então, eu consigo, à beira-leito, estimar as pressões de enchimento, eu consigo avaliar débito cardíaco, índice cardíaco, responsividade a fluido, pressão capilar pulmonar, pressão sistólica na artéria pulmonar, pressão diastólica na artéria pulmonar e pressão média na artéria pulmonar? Consigo, através da avaliação ecoscópica à beira-leito pelo point of care. Lembrando que o point of care existem limitações, por ser um método que depende de janela, que depende de biotipo de paciente, e principalmente é uma estimativa, não é um método direto de avaliação. Então, nunca vai substituir a monitorização invasiva. Mas os estudos mostram que existe uma boa correlação com esse tipo de monitorização. Então, muito que nós estudamos, né, e por muito tempo utilizamos, e eu ainda defendo que tem que se utilizar o que tem,
nós temos as variáveis estáticas e as variáveis dinâmicas. Lembrando que as variáveis estáticas, elas possuem múltiplas interferências e problemas na interpretação, como, por exemplo, a PVC. A PVC é um método que ele não deve ser esquecido, mas é um método que possui várias interferências, como, por exemplo, interferências de parâmetros ventilatórios, interferências de esforço respiratório, distúrbios no lado direito do coração, como insuficiência tricúspide, como disfunção de ventrículo direito, distúrbios de circulação venosa intraabdominal, hipertensão portal. Então, todas essas alterações, elas vão alterar a minha interpretação da PVC. Da mesma forma que a pressão capilar pulmonar, que é avaliada através da pressão de oclusão da artéria pulmonar pelo Swan-Ganz. Por muito tempo, nós entendemos que o paciente congesto, até pela classificação hemodinâmica de Foster, que o paciente com pressão capilar pulmonar acima de 18, ele estava úmido. Mas tem vários trabalhos que compararam Swan-Ganz e PICO, que mostraram que o paciente tinha 30 de milímetros de mercúrio no capilar pulmonar, mas eles não tinham extravasamento de água no pulmão, porque o PICO é a melhor ferramenta para avaliar extravasamento de água pulmonar. Então, nós sabemos que, principalmente nos pacientes cardiopatas, eles têm um remodelamento crônico do capilar pulmonar e toleram mais que 18 milímetros de mercúrio de pressão nesse capilar sem extravasar. Isso é importante na prática, porque se eu estou avaliando a pressão capilar pulmonar, seja por eco, ou seja pela Swan-Ganz, e estou considerando o paciente como úmido, eu vou dar diurético para quem não precisa, vou fazer balanço negativo para quem não precisa e vou conduzir o paciente de uma forma equivocada. Então, para isso surgiram as variáveis dinâmicas, que são variáveis que avaliam a interação cardiopulmonar e avaliam a resposta do coração às manobras, seja leg raising, ou seja, infusão de mini desafio volêmico. Essas manobras, sem dúvida nenhuma, elas são mais interessantes na vigência da terapia, no paciente da terapia intensiva, por conta do perfil hemodinâmico, por conta da resposta inflamatória e também da necessidade de guiar a estratégia de fluido pelo risco aí de malefícios do excesso do fluido. Então, a grande ideia, o que a gente busca, é exatamente um equilíbrio entre o paciente que tem uma fluidotolerância e o paciente que é fluido responsivo. Aqui nós já estamos considerando que esse paciente precisa de fluido. Só que eu tenho que identificar em qual posição que ele está nessa curva de Frank-Starling. Ou seja, ele está na posição pré-carga dependente ou ele está na fase constante, onde ele não depende mais de pré-carga. Ou seja, onde a distensibilidade da fibra miocárdica, pelo aumento de pré-carga, já não aumenta o inotropismo e não aumenta o volume sistólico. Nós sabemos que o paciente, por exemplo, com disfunção ventricular esquerda sistólica, ele tem uma curva de Frank-Starling achatada, diferente da nossa, que, até onde eu sei, nós somos rígidos. Então, nossa curva de Frank-Starling é ótima. Nós somos fluido responsivos. O paciente que tem disfunção sistólica, ele já tem uma alteração crônica do comprimento da fibra. E, às vezes, o aumento dessa distensibilidade com a infusão de volume pode não ser suficiente para aumentar o volume sistólico, porque ele já está no limite, ele já exauriu esse mecanismo. Então, a grande questão é saber qual posição que nós estamos. Nós estamos na posição A, onde um aumento de pré-carga vai gerar um aumento de volume sistólico com um pequeno aumento da água extravasada no pulmão e com um pequeno aumento das pressões de enchimento. Ou seja, nesse paciente do grupo A, eu dei volume, tentando melhorar a perfusão orgânica, eu consegui aumentar a pressão média sistêmica, para a pressão média sistêmica ser superior à pressão no átrio direito, para distender o átrio e ativar o Frank-Starling. Então, esse paciente é o meu paciente fluido responsivo, o do grupo A. Ou seja, eu tenho aqui um pulmão que não teve extravasamento, que tem o padrão A,
um paciente que teve aumento do volume sistólico, que nós vamos mostrar como fazer isso, e um paciente que teve uma resposta adequada de aumentar o débito cardíaco na vigência de fluidoterapia. Agora, e esse paciente do grupo B? Esse paciente do grupo B, após a infusão de volume, pode ser o mesmo paciente, gente. O Pazelli brinca muito assim, que o paciente é igual um porquinho. Um dia está assim, outro dia está assado. Então, não significa que ele é fluido responsivo agora, que daqui a algumas horas ele vai continuar sendo fluido responsivo. É uma manobra dinâmica. Então, eu preciso fazer vários testes durante o dia. Porque, por exemplo, esse paciente pode evoluir para a curva B. Ou seja, ele, com o aumento de pré-carga, ele não aumentar muito o volume sistólico, ele pode acabar extravasando água para o pulmão, causando malefícios, e eu não tenho um aumento do gradiente entre a pressão média sistêmica e a pressão venosa. Ou seja, o gradiente vênulo-arterial lá na microcirculação vai ser baixo e vai dificultar as trocas, piorando a perfusão, por extravasamento de líquido. Então, como que é o pulmão desse paciente? Começa a ter extravasamento, começa a ter padrão B, como vocês podem observar nesse vídeo acima. Então, esse é o meu objetivo quando eu lido com a pré-carga. Isso, saber avaliar o coração, não sou eu que estou falando, é esse cara aqui. Jean-Louis Vincent coloca em vários trabalhos que todo médico envolvido no cuidado de pacientes críticos tem que saber avaliar o coração de forma básica. E vocês vão ver que não precisa saber VTI, saber avaliar a função diastólica. Na maioria das vezes, uma avaliação multiorgânica consegue nos dar o status volêmico do paciente. Como aqui vocês podem ver, nós temos vários perfis hemodinâmicos aqui. Nós temos aqui, vamos lá, deixa eu ver aqui, Daniela. O que você acha dessa função cardíaca aqui que eu estou apontando? Tá boa ou tá ruim? Estou tendo uma epilepsia aqui, ó, apontando aqui, ó. Essa aqui. Ativa seu áudio. Ah, tá. Parece que tá boa. Ok. E vamos ver aqui, Matheus. Matheus, como é que tá essa aqui? Essa aí já não tá tão boa igual a da Dani, não. Tá bem ruim, né? Beleza. Então, a gente consegue ver muito bem que existe diferença do perfil hemodinâmico e nós temos que saber avaliar isso à beira-leito. Porque, claramente, esse paciente aqui, ele vai ter uma curva de Frankenstein achatada. Esse paciente aqui, ele provavelmente tem uma curva de Frankenstein muito melhor, ele vai tolerar mais volume, porque ele tem uma função sistodiastólica provavelmente normal. Ele não tem hipertrofia de câmara, ele não tem aumento de ato esquerdo, e ele tem uma função sistólica boa. Então, a fluidotolerância também envolve avaliação cardíaca, não só pulmonar. Então, por mais de 10 anos, nós temos estudado como o intensivista pode avaliar o coração sem ser ecocardiografista. Isso eu coloquei dois estudos de 2009 até 2019, mostrando exatamente isso, que o intensivista ele tem 92% de êxito para classificar o VE normal como normal. Nesse trabalho, nenhum paciente com disfunção grave foi classificado como VE normal, ou seja, um valor preditivo positivo para identificar a disfunção ventricular esquerda de 100%. Nesse outro paciente, né, os franceses, a escola francesa, inclusive, estuda muito isso, o uso do eco transesofágico pelo intensivista, porque a gente sabe que a limitação de janela acústica no CTI é muito grande. Nesse trabalho, os intensivistas tiveram 100% de sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo e valor preditivo negativo para diagnosticar a causa de falência cardiorrespiratória pelo eco transesofágico em comparação com o padrão ouro, que era o ecocardiografista. Ou seja, é factível o intensivista avaliar. E aqui eu faço uma brincadeira rápida. Como eu falei com a Dani e com o Matheus, eu vou falar com a Gabriela aqui. Observa aqui, Gabriela, esse coração está normal? Esse aqui, ó, número 1. Observa o espessamento das paredes, o encurtamento da luz ventricular. Olha o tamanho do VE em relação ao VD. Não parece que está tudo bem? Eu vou comparar com o outro. O
que você acha agora? Qual está melhor? 1 ou 2? Ativa seu áudio. Oi? Eu não ouvi o que você falou na primeira parte. Observa qual dos dois corações tem uma função melhor sistólica? 1 ou 2? Olha o 1, como a contratilidade ela é boa, como a luz encurta. Olha o movimento do folheto anterior em relação ao septo. Agora, observe esse aqui. A luz ventricular praticamente não encurta. Essa região aqui não bate. Qual que você acha que é melhor? 1. Observe, então, agora esse coração do 3 e esse coração do 4. Qual é melhor? Olha a luz ventricular esquerda no 3 e olha, observa que a luz ventricular esquerda no 4 ela nem curta. Eu não tenho nem contratilidade. Esse VE aqui está apanhando, coitado. Ele não está batendo, não. Esse paciente aqui tem 20% de fração de ejeção. Observa. Olha a diferença desse coração para esse. Tem dificuldade em classificar um VE. Falar que esse VE aqui é gravemente anormal? Sabendo que é normal, a gente consegue identificar o anormal. Além de tudo, eu consigo identificar situações que vão matar o paciente, como, por exemplo, um tamponamento. Olha o líquido aqui no pericárdio, olha como é o normal. Observa que não tem nada separando o fígado do pericárdio no ventrículo direito. Está normal, observa o tamponamento, como é diferente. Olha a presença de um conteúdo anecoico impedindo o enchimento ventricular direito. De outra forma, observa um VD com movimento preservado, de tamanho normal. Olha o movimento do anel tricuspídeo. Agora, observa um VD dilatado e com um movimento lento do anel tricuspídeo e uma hipercinesia apical. Isso aqui é uma TEP maciça e isso é um tamponamento. Então, a gente consegue, além de avaliar a função sistólica, dar diagnósticos sindrômicos associados à clínica imediatamente à beira-leito. E por que eu estou falando sobre isso? Porque para estudar fluido e responsividade, e lembrando que o principal gatilho é a hipotensão e a principal causa de óbito dentro do CTI é sepse, é choque séptico, e lembrando que é no choque séptico que eu tenho mais agressividade e ressuscitação volêmica, eu tenho que falar com vocês desse trabalho. Esse trabalho foi uma análise pós-hoc de pacientes com sepse, onde pegou vários trabalhos avaliando disfunção de ventrículo direito e comparando eco transesofágico e pico. E mostrou que, na nossa cabeça, nós tínhamos uma certa evolução do paciente séptico. Como que era? O paciente chegava em vasoplegia, inicialmente, né, o perfil hemodinâmico inicial, era uma hipovolemia, vasoplegia, onde eu tinha que fazer ressuscitação volêmica. Eu tenho ainda pelo Survive Sepsis, 30 ml quilo. E em seguida esse paciente evoluía com IC de alto débito, porque a vasoplegia era mantida, e ele precisava ter um débito... Siri ativou aqui. Ter um débito cardíaco aumentado para vencer uma resistência vascular periférica muito baixa, a fim de manter um suporte de oxigênio tecidual. Esse paciente que entrava em IC de alto débito, em alguns dias, ele evoluía com falência sistólica, pela sobrecarga, pela extrema função da IC de alto débito, que o VF fica hiperdinâmico, associado à acidose, que é depressora miocárdica, associado a extravasamento de água pulmonar, que também é depressora miocárdica. Porque nós sabemos que os 30 ml quilo de volume, no paciente inflamado, qual que é a porcentagem de volume que fica dentro do vaso? O paciente está com a permeabilidade vascular, com o glicocálice todo regaçado. Ele está com a permeabilidade vascular muito aumentada. E vai extravasar, independente se ele é fluido responsivo ou não. Então, essa estratégia de 30 ml quilo de volume para todos os pacientes, ela precisa ser revista. E é por isso que nós estamos mostrando nesse trabalho e os outros trabalhos que eu vou mostrar nessa aula. Então, essa análise pós-hoc, o meu Siri está ativando toda hora aqui.
Tá, beleza, Siri. Desligar. Ok. Então, esse trabalho mostrou exatamente isso, que os pacientes não cursam com essa evolução na maioria das vezes. Esse trabalho mostrou que 17% dos pacientes são bem reanimados com função cardíaca normal. Porém, 22% já cursam com falência hemodinâmica, do VD. E é importante saber isso. Nessa parte de falência do VD, a maioria dos pacientes que evoluiu inicialmente com essa falência tinham SARA e tinham corpo pulmonar agudo pela SARA. E lembrando que a falência do VD, ela tem que ser diagnosticada. Por quê? Eu vou ter baixo débito cardíaco, independente do status volêmico do paciente. Por quê? Quem faz a pré-carga para o VE é o VD. Se ele tem uma disfunção sistólica, independente da volemia do paciente, eu não vou conseguir pré-carga para o VD. Esse paciente, por exemplo, precisa de um nootrópico precoce. E como que eu vou avaliar isso? Guiado só pelo gap de CO2 e pela saturação venosa central. Eu preciso da avaliação ultrassonográfica desse paciente. Além disso, nós vimos que 21% dos pacientes possuem hipovolemia mantida mesmo após ressuscitação volêmica. E que 23% dos pacientes têm padrão hiperdinâmico, que pode gerar obstrução da via de saída do VE, e se eu inicio dobuta nesse paciente hiperdinâmico, eu vou acabar de ferrar ele, porque eu vou piorar a função sistólica na frente por sobrecarga e vou obstruir a via de saída, eu vou gerar gradiente, podendo piorar o débito. E uma porcentagem do paciente já inicia com disfunção sistólica. Aquele paciente que vai ter uma curva de Frank-Starling mais achatada e vai ser menos fluido tolerante e fluido responsivo. Então, esse trabalho é muito importante, eu recomendo que todos façam uma leitura. É rápido e é muito legal para a gente abordar e individualizar nosso paciente na sepse. Vamos ver os perfis hemodinâmicos. Por exemplo, o paciente com função sistólica normal, bem reanimado. Esse paciente agora é um paciente hiperdinâmico com IC de alto débito. Esse paciente com sinal da letra D, com uma sobrecarga de pressão de volume no ventrículo direito, abaulando o septo em direção à via de saída. Já nesse paciente, eu tenho uma disfunção sistólica do VE. E, além de tudo, eu consigo identificar foco de infecção, como esse caso do pulmão, com um broncograma dinâmico, uma hepatização na vigência de suspeita de pneumonia, ou então esse paciente com um choque misto, um choque cardiogênico valvar por insuficiência mitral aguda, associado a uma endocardite, que era o foco de infecção dele. Então, além de identificar o perfil hemodinâmico, eu consigo identificar o foco de infecção, por exemplo. Voltando, esse trabalho do Jean-Louis Vincent e da Ludmila e Jean-Louis Thibault, ele mostrou exatamente o que eu tento falar para você sobre fluido e responsividade. É importante individualizar o paciente, a quantidade de volume que ele vai receber, avaliando o perfil hemodinâmico. Será que todo paciente precisa de 30 ml quilo? Então, esse trabalho é sensacional porque ele dividiu como fazer essa individualização de fluidoterapia. Ele colocou parâmetros subjetivos, que são factíveis para todo mundo fazer, e parâmetros avançados, que é para aquele intensivista que já sabe fazer ultrassom, que já sabe pegar janela e quer avançar nas ferramentas de Doppler. Então, aqui, por exemplo, ela correlaciona o status de hipovolemia e hipervolemia pela avaliação subjetiva cardíaca e fluido tolerância através de avaliação pulmonar e cava. Então, por exemplo, esse paciente que tem um beijo das paredes, tem o kissing wall, ele é um paciente que, muito provavelmente, ele é hipovolêmico. Associado a um pulmão com padrão A e uma cava colabada, menor que 13 milímetros, com variação respiratória maior que 50, esse paciente, além de ser fluido responsivo, ele também é fluido tolerante.
E aí, meu julgamento clínico vai falar se ele precisa ou não de volume. Da mesma forma, esse paciente do número 2, que possui uma dilatação uveiga em forma de balão, que possui um eixo curto, que é o nível dos músculos papilares, com uma disfunção importante, e possui um abaulamento do septo interatrial do átrio esquerdo em relação ao átrio direito. Isso mostra que esse paciente provavelmente tem altas pressões de enchimento e que ele é muito menos fluido tolerante do que o paciente número 1. Vocês estão conseguindo enxergar isso, gente? Tá ok? Estão entendendo que fala-se muito no Instagram de VTI, de várias coisas de fluido de responsividade, e isso na nossa prática é muito complicado? Quantos pacientes nós temos para ver na UTI por dia? Imagina se a gente ficar sentado na cadeira em todo paciente que está hipotenso e ficar fazendo fluido de responsividade e manobra desse paciente. Menos é mais. Feijão com arroz. Esse trabalho, recomendo que todos leiam, ele vai aparecer aqui agora, esse trabalho de 2022, se eu não me engano. Ele mostra exatamente isso. Não complique as coisas. Com uma avaliação subjetiva, nós conseguimos definir o status volêmico desse paciente e o perfil hemodinâmico. Eu não estou indo contra o Surviving Sepsis, que tem que fazer 30 ml de quilo de volume. Porque, inclusive, a gente pode fazer o protocolo Rose após, que é ressuscitação, otimização, estabilização e depois evacuação de líquido. Mas eu estou falando que a gente consegue individualizar, sim, nossa estratégia. Todo mundo ok? Vamos seguir, porque o tema é complexo. Beleza. O trabalho também coloca ferramentas de avaliação quantitativa, ou seja, avaliação avançada. Então, aqui, por exemplo, eu tenho, através do VTI da via de saída, resposta do fluxo na via de saída através do ciclo respiratório. E eu vou mostrar para vocês por que isso é importante. Além disso, avaliação quantitativa da cava e avaliação de pressão de enchimento. Então, um compilado de 3 módulos quantitativos que aumentam a minha acurácia para ir dar ou não volume para o meu paciente. Então, vamos lembrar uma coisa. Por que esse paciente, ele tendo uma variabilidade no VTI da via de saída, ele é fluido responsivo? Obter o VTI é muito importante. Por quê? Eu utilizo o Doppler pulsado, que é esse volume de amostra abaixo da válvula mitral, abaixo da válvula aórtica, 1 centímetro abaixo, e vou identificar o fluxo que está saindo do VE. Por que isso é importante? Porque quando a gente vai estudar volume sistólico, nós lembramos que volume sistólico é igual a diâmetro da via de saída versus VTI da via de saída. Eu vou adiantar um pouco aqui para mostrar para vocês, porque eu acho interessante esse slide entrar agora, para explicar como funciona o VTI. Dando spoiler aqui, mas eu volto já já. Aqui, vai ficar mais fácil. Aqui. Então, o que é o VTI? E eu pausei a aula exatamente para que vocês entendam isso, porque é muito importante para a aula. Eu tenho aqui o diâmetro da via de saída e o fluxo na via de saída. A gente está considerando a aorta como um cilindro. Pela fórmula matemática, se eu sei a base do cilindro e sei a altura do cilindro, eu sei o quê? O volume do cilindro. Então,
Se eu sei a base, que é o diâmetro da via de saída, que é esse diâmetro aqui, e sei a altura, que é o fluxo que está indo para a horta, eu sei qual que é o volume, ou seja, eu sei o volume sistólico. E por que que só a avaliação do VTI é suficiente? Porque o diâmetro da via de saída é fixo, ele é constitucional, ele não muda. Luigi nasceu com o diâmetro da via de saída dele, ele pode estar com febre, pode estar taquicárdico, pode estar bradicárdico, pode estar hipervolêmico ou hipovolêmico. O diâmetro de via de saída dele vai ser o mesmo. Agora, se o diâmetro da via de saída não muda, toda a mudança do volume sistólico vai depender das oscilações do fluxo. Então, avaliando o fluxo, que é o VTI da via de saída, eu tenho indiretamente a avaliação do volume sistólico. Se eu quiser calcular, eu faço isso. Eu vou lá no coração, na janela eixo longo, não sei porque que não está rodando, vou obter aqui essa janela, em seguida eu vou dar um zoom na via de saída, vou na mesosístole e vou fazer a medição. Aqui deu 21. Vou pegar esse valor, jogar na fórmula de área, que é πr ao quadrado, e vou obter o diâmetro dessa via de saída. Em seguida, vou multiplicar pelo VTI, que é obtido através do cursor, que está aqui no número 1, e da posição do volume de amostra, que está exatamente no meu mouse, obtendo essa imagem aqui que vocês estão vendo. O VTI aqui deu 13. Então, multiplicando o valor do VTI mais o valor do diâmetro da via de saída, eu tenho o volume sistólico. Multiplicando pela frequência cardíaca, eu tenho o débito cardíaco. Dividindo o débito cardíaco pela superfície corporal, eu tenho o índice cardíaco. Então, eu consigo variáveis do Swan-Ganz, do Vigileu, do volume VIL, pelo ultrassom. E é assim que eu obtenho. Então, vamos voltar lá para a gente não perder nosso raciocínio. Então, vocês entenderam o que é VTI. Sem calcular a variabilidade do VTI, vocês concordam? Deixa eu ver aqui que eu já peguei, todo mundo que estava aparecendo aqui. Deixa eu... Eu não estou conseguindo ver quem está aí junto. Fala uma pessoa aí, Luiz. A Estela saiu correndo ali, pode ser a Nath mesmo. Ô, Nath, você nota que esse fluxo aqui na via de saída aqui está com amplitude diferente? Um está alto, outro está pequeno, um está alto, outro está pequeno? Sim, tá variando bastante. Esse paciente está em ventilação mecânica. Por que você acha que isso está acontecendo? Porque ele não está totalmente sedado e está variando volume, corrente por peso. Ele não está tendo esforço respiratório, ele mesmo sem estar sedado, ele não vai alterar o fluxo na via de saída por conta de esforço. Ele poderia alterar a cava. A cava, sim. A cava no paciente que está em esforço respiratório, ela pode estar variando de forma respiratória sem o paciente ser fluido responsivo. Então, uma das limitações da cava e também da PVC é o esforço respiratório. E acontece muito a respiração de Kussmaul, né? Aquela respiração para lavar CO2 na acidose, onde o paciente, você faz o ultrassom da cava ali em ventilação espontânea, está hipovolêmico, está variando a respiratório. Não, esse paciente está com respiração de Kussmaul, está igual um peixe fora d'água, ele vai variar a cava. Dependente. Entendi. Esse paciente aqui, por que você acha que ele está variando? Não é por esforço. Alguma arritmia, alguma alteração cardíaca? A arritmia pode variar, mas esse paciente não tem arritmia. Vamos lembrar da fisiologia normal. Quando, fora da ventilação mecânica, quando eu tenho uma inspiração, quando eu inspiro, o que acontece com a minha pressão torácica? A torácica? Uhum. Ela tem que diminuir para o ar entrar. Exatamente. Com a pressão torácica negativa,
que acontece com o meu retorno venoso? Ele aumenta. Facilita. É. Facilita o retorno venoso para as câmaras direitas. Perfeito. Lembrando que a inspiração facilita o retorno venoso para as câmaras direitas e aprisiona um pouco dos vasos ali, diminuindo um pouco a pré-carga para o VE, ok? Aumenta a pré-carga para o VD, diminui a pré-carga para o VE. Beleza, agora eu entubei o paciente. Entubei o paciente, coloquei ele em ventilação mecânica. O que acontece agora na inspiração? A pressão torácica já é grande, né? Eu tenho que ter pressão positiva na inspiração para que o ar saia do ventilador e vá até o pulmão. Então, o que acontece com o meu retorno venoso na INS? Ele diminui, então? Diminui o retorno venoso para o VD na inspiração. E na expiração, eu tenho pressão positiva? Não, é passivo, né, teoricamente. É passivo, ou seja, sai por elastância pulmonar. No momento que eu tenho, então, a expiração, eu dou um alívio para esse retorno e faço o que, então? Aumento esse retorno venoso. Aí, o que acontece nos pacientes que dependem de volume? Na inspiração, o que eu fiz com a pré-carga? Você aumentou. Não, Não. se você diminuiu, o retorno venoso diminuiu. Eu reduzi a pré-carga. O que vai acontecer com o meu volume sistólico? Vai diminuir também. Nos pacientes que dependem de pré-carga, você não concorda? Você entendeu isso? Nos pacientes que dependem de pré-carga, na inspiração, o meu volume sistólico vai diminuir. E na expiração? Ele vai aumentar. Vai aumentar. E é isso que está acontecendo nesse paciente. Ele é fluido responsivo. Porque ele tem uma variabilidade de fluxo pelo ciclo respiratório grande, porque ele é pré-carga dependente. Toda vez que tira a pré-carga dele, ele cai volume sistólico. Quando aumenta a pré-carga, ele aumenta. Qual variável hemodinâmica invasiva que a gente tem isso? Que varia a pré-carga? Que faz essa variabilidade de acordo com o ciclo respiratório. Pensar. Que os anestesistas amam. Delta PP? Delta PP. Observe, então correlaciona o que é o delta PP agora vendo a coisa acontecer. Beleza? Isso. Eu fiz algum cálculo aqui? Não. Eu estou apenas avaliando fluxo. Por que isso é importante? Porque o cálculo aumenta a chance de erro. Só avaliando fluxo, eu já mato a pau. Eu já sei que esse paciente responde a volume. E eu ainda tiro onda, eu ainda vou lá no pulmão, vejo que tem padrão A. E como ele está na VM, eu vejo a distensibilidade da cava, da ex para a inspiração, para ver se tem capacitância do sistema venoso. É maravilhoso. E funciona. Beleza. Além de tudo, você que já é avançada no point of care, você ainda vai me falar o seguinte, Renan, ele é fluido responsivo, mas ele tem que tomar cuidado porque a fluidotolerância dele é diminuída. Embora ele tenha padrão A no pulmão, ele tem alta pressão de enchimento. Alta pressão de enchimento não é igual à congestão pulmonar. Significa que esse paciente pode modular mal o volume, ele pode ficar congesto mais facilmente. Então, eu consigo avaliar as pressões de enchimento também. A relação E' tem uma correlação muito boa com a pressão capilar pulmonar. Aplicar na fórmula de Nagel, por exemplo. Ok, gente? Então, beleza. Ok, eu quero fazer cálculo. Eu gosto de ver o negócio e eu sou desconfiado, igual o Luigi, igual o Flávio, igual o Juninho. Todo mundo na casa de Luigi é desconfiado, viu, gente? Não é só o Luigi, não, tá? Eu gosto de matar a cobra e mostrar o pau, né? Tem isso? Então, eu preciso de cálculo. Então, como que eu vou fazer esse cálculo? Eu posso fazer provas dinâmicas, ou seja, com mini desafio volêmico, ou seja, com elevação passiva das pernas. Qual é o mais fisiológico? Elevação passiva das pernas. Por quê? Eu vou imputar 300
cerca de 150 a 300 ml de volume de volta para o coração quando eu faço Trendelenburg, e quando eu volto à posição normal, eu normalizo aquele volume e não deixo o paciente com excesso, caso ele não for fluido responsivo. O mini desafio volêmico realizado várias vezes ao dia pode gerar sobrecarga hídrica. Então, é mais interessante o leg raise. Só que o leg raise é complicado. Por quê? Porque para fazer a manobra de Doppler, eu preciso manter a posição da mão sem tirar a angulação. E a gente sabe que na hora de movimentar o paciente, eu posso perder esse posicionamento e falsear a minha análise. Além de tudo, existem várias contraindicações para o leg raise. Por exemplo, paciente neurocrítico pode fazer leg raise? Não, vai aumentar a pique. Paciente com fratura de fêmur pode fazer leg raise? Não. Paciente que tem dor na hora de mobilizar, pode? Não, porque a taquicardia e a ativação adrenérgica da dor vai alterar o perfil hemodinâmico dele. Então, o leg raise, na teoria, é fantástico, mas na prática é uma merda. É melhor fazer mini desafio volêmico. Então, o que eu faço? Eu vou lá calcular o VTI, igual vocês estão vendo aqui. Fiz a minha manobra. Geralmente, o mini desafio volêmico é feito ou no acesso central, que não é o melhor. É melhor você pegar um vaso calibroso com gel fino e fazer 4 ml de quilo de volume. E vou avaliar a resposta e definir qual fase da curva ele está. Se ele é pré-carga dependente ou se ele não é pré-carga dependente. Através da análise do VTI pré-volume, que deu 13,6, e do pós-volume, que deu 16,3. Ou seja, esse paciente aumentou mais de 10% do volume sistólico, porque aumentou o VTI, com infusão de volume. Então, com isso, eu tenho um paciente que é pré-carga dependente. Todo mundo enxergou como eu faço isso? Eu vou envelopar o fluxo antes e depois do soro e vou fazer o delta. Vou fazer a diferença dos dois para ver a porcentagem de aumento. Antigamente, a gente considerava 15%. Os trabalhos mais novos colocam 10%, ok? Também posso fazer, e eu faço isso muito no CTI aqui, porque eu tenho muito paciente idoso, como o CTI meu é mais pós-operatório, né? Eu, Lincoln e Marcos aqui, que fazemos parte da coordenação, meus pacientes respondem de forma delicada a tudo. E a dobuta também. Dobuta tem um problema. Dobuta tem um fenômeno de taquifilaxia, que a gente vai perdendo efeito da dobuta com o passar do tempo por saturação do receptor beta. Então, não é interessante iniciar uma dose alta de forma empírica. Eu consigo, com o VTI, titular a dose de dobuta. Como, por exemplo, esse paciente, ele tinha um VTI antes da dobuta de 10, e eu mantive a mão lá na infusão de dobuta e vi o VTI aumentar, gente. Olha isso aqui que legal. Eu vi o VTI aumentar de 10 para 13, ou seja, aumentou mais de 20%. Então, mostrou que esse paciente tem uma reserva contrátil e esse paciente aumentou o volume sistólico. Então, eu preciso socar 10 microgramas de dobuta? Não, eu vou começar com 5. E vou avaliar agora, já que eu tive aumento do volume sistólico, eu vou avaliar os parâmetros de macro e microcirculação clínicos que a gente já conhece. Lactato, acidose metabólica, etc. Combinado? Então, além de avaliar a responsividade, eu consigo titular a dose de dobuta. Beleza? Ok. Seguimos. Esse é um exemplo, eu vou acelerar porque já são 9 horas. Esse é um exemplo da leg raise. Esse aqui é o paciente que estava sendo, é um boneco, né? Sendo monitorizado com pico, tá? Vocês vão ver o índice cardíaco, o que vai acontecer com o índice cardíaco. Olha lá. Ué, pausou. Vou voltar aqui. Aqui é mostrando, eu não sei por que cortou, mostrando aqui que o índice cardíaco aumentou mais que 15% com a manobra. Isso é o pico, é paciente com pico, né? Simulando. Não é com ultrassom. E aqui mostrando a validade desse mini desafio volêmico, né? São vários trabalhos, né? Infelizmente, poucos no contexto de sepse, muitos no contexto de transfusão pós-transplante hepático, alguns estudos não randomizados, mas tem esse aqui,
que eu recomendo que todos leiam. Espera aí, pausou aqui. Fácil vir aqui. Esse aqui, ó. Esse último estudo da Critical Care, avaliar a resposta após o desafio volêmico guiado por ultrassom transtorácica, predizendo fluido de responsabilidade, foi feito num contexto de pacientes, não só pacientes com sepsis, mas envolveu pacientes com sepsis, e é muito interessante esse trabalho, embora o N seja pequeno, seja um N de 55 pacientes, mostrou como tem uma correlação com as variáveis hemodinâmicas invasivas. Então, de todos aqui, é o que eu mais recomendo vocês lerem. Aqui eu mostrei para vocês como fazer o Swan-Ganz pelo ultrassom, né, mostrando a obtenção de índice cardíaco, mas também consigo outras variáveis como PSAP, através da avaliação do refluxo tricúspide, colocando a equação de Bernoulli, a avaliação da pressão diastólica pulmonar e pressão média pulmonar, e também estimar a pressão no ato direito através da cava. Desses todos, o pior é esse de estimar a pressão arterial direita, mas tem alguns trabalhos que mostram que é possível. Beleza. Saindo do âmbito da fluido-responsividade, eu tenho a fluidotolerância e tenho trabalhos que mostram que é possível avaliar a fluidotolerância pelo ultrassom de pulmão. Se eu não me engano, eu mostrei esse trabalho para vocês na avaliação diastólica. É um trabalho do Giovanni, que é um estudioso de pulmão fantástico, que mostrou que a linha B correlaciona de forma sensacional com o pico no extravasamento de água pulmonar, e o padrão A tem valor preditivo positivo para pulmão seco de 99%. Ou seja, os pacientes que têm padrão A, eles têm pulmão seco. E correlacionou com a pressão de oclusão pulmonar pelo Swan-Ganz e mostrou que vários pacientes que tinham pressão de oclusão acima de 18, ou seja, pressão capilar pulmonar acima de 18 estariam congestos, eles têm linha A e não tem extravasamento de água pulmonar pelo pico. Ou seja, mostrando que só guiar pela pressão capilar pulmonar induz ao erro e que o pulmão pode ser utilizado para avaliar fluidotolerância. Através desse mecanismo, nós temos aqui um pulmão normal, com padrão A, padrão de reverberação pleural, que acontece quando a gente tem ar. Nós temos aqui um pulmão com padrão B esparso, um pulmão com um padrão B coalescente e um pulmão hepatizado. Esse pulmão hepatizado e esse pulmão com padrão A e o padrão de linhas B significam que esse pulmão está perdendo a aeração até perder por completo e hepatizar e formar um parênquima visível ao ultrassom. Então, a presença de linha B mostra que eu tenho perda de aeração, espessamento do septo interlobular por aumento de pressão hidrostática ou por congestão inflamatória e tenho perda de ar. Então, no contexto de congestão hidrostática, quando eu tenho linhas B coalescentes, eu tenho uma perda de aeração e isso mostra que o paciente, no contexto de congestão hidrostática, não é fluido tolerante, com uma boa sensibilidade e especificidade. E a cava? A cava pode ser avaliada para fluido tolerância? Pode e deve. Eu defendo a cava. Tem muita gente no point of care que abomina a cava. Eu defendo a cava. Porque é fácil de fazer, porque é rápido de fazer e, sabendo das limitações, ela auxilia no choque obstrutivo e auxilia no choque hipovolêmico. Porque, por exemplo, espera aí, tem gente querendo participar da aula aqui. Vem cá, Gil. Olha lá. Ó. Então, vamos lá. Fala uma outra pessoa aí, Luiz. Wagner, pode falar com o Vaguinho que ele está acordado aí. Acorda aí. Vaguinho, está acordado aí? Qual paciente aqui você fica mais confortável de dar volume, Vaguinho? Esse aqui? Caralho. Esse aqui ou esse?
O segundo. Da esquerda ou da direita? Segundo, né? Por quê? Isso. Porque Por quê? o primeiro está com a cava bastante distendida, ok? Com sinal aí que tem uma hipervolemia. O segundo está com uma boa variação aí da veia cava. Beleza. E se eu te falar que esse primeiro paciente, ele tem uma regurgitação tricúspide importante, uma falência de VD por corpo pulmonar crônico, que é um DPOCite fudido, e ele está em ventilação mecânica? Aí eu vou ter mais medo ainda da volume para ele. Mas você vai perder o parâmetro de avaliação pela cava? Não, aí eu vou perder o parâmetro, eu vou ter que olhar... Vai perder, vai ter que olhar outras marcadores, coisas, né? variação Então, física. você já entendeu as limitações da cava. Você já entendeu que a cava não serve para todo mundo, né? Não, E esse paciente aqui, ele pode ter congestão venosa, mesmo com essa cava variando desse tanto, meio colabada? pode sim. Em qual situação? Se eu tenho um Hã? paciente que ele tem aí uma insuficiência de... Deixa eu pensar aqui. Pensa aí. Deixa Que eu isso é tentar novo. imaginar o que eu posso reduzir a pré-carga dele. Qualquer... Estou tentando pensar em alguma coisa que possa reduzir a pré-carga. Mas se eu tenho uma redução da pré-carga dele, ele vai ter um volume da cava inferior reduzido, ele vai ter uma variabilidade grande da veia cava inferior, o que não quer dizer que ele esteja um paciente seco, que não suporta volume, entendeu? Vamos Então, pensar pelo seguinte, né? Se eu tiver uma pré-carga baixa, eu posso ter uma hipovolemia, porque eu tenho pré-carga baixa, né? Mas Isso. se eu tiver uma hipovolemia, eu tenho uma chance de ter essa variação respiratória. Mas vamos pensar o seguinte, esse paciente chegou com 45 de frequência respiratória, tá? Chegou saturando 70%, tá com lactato de 20, com pH de 7 e com um bicarbonato de 8. CO2 está 18. Ele está com esforço respiratório? Tá. E o esforço respiratório pode fazer essa variação com o paciente normovolêmico? Sim. Com o paciente hipervolêmico, não, mas normovolêmico pode. Pode fazer. Tá? Outra situação que é mais nova é que, até então, o Vexus só poderia ter início, a gente só poderia fazer o Vexus se fosse nesse paciente aqui do 1, tá? A veia cava tinha que estar túrgida, sem variação respiratória. Só que nós vimos que existem casos, principalmente de ascite, que podem comprimir a cava por excesso de fluido hepático. Então, nesses pacientes, por exemplo, com ascite importante, eu posso ter variabilidade da cava e mesmo assim o paciente ter congestão venosa sistêmica. Então, isso é novo, tem pouco tempo que saiu e eu posso mandar o trabalho para você, mando para você, Luiz. Você manda para o pessoal, porque Vexus está na moda e Vexus é do caralho mesmo, Vexus tem que saber, é muito bom. E eu acho que também é importante saber as limitações e saber que nem toda cava túrgida desse jeito aqui é hipervolemia e que eu posso fazer Vexus nesse paciente aqui do número 2 aqui da direita. Então, lembrar disso, tá? Esforço respiratório pode colabar a cava, mesmo na ventilação mecânica, tá? Isso não tem nada a ver com hipovolemia. E ascite também. Combinado? Beleza. Esse trabalho, eu posso mandar todos para vocês, viu? Eu acho que eu tenho quase todos aqui no meu computador. Então, esse trabalho, por exemplo, que é um trabalho também do Giovanni, Giovanni é muito bom, ele mostrou as 10 situações que nós temos problema na avaliação da cava. Então, como, por exemplo, parâmetros ventilatórios, PIP alta, volume corrente baixo, pacientes com esforço respiratório, hiperinsuflação pulmonar, alto PIP, corpo pulmonar crônico, infarto de VD, tamponamento cardíaco, elevação da pressão abdominal e várias outras coisas. Então, precisamos integrar coração, pulmão e cava. Por exemplo, esse paciente, vocês ficariam confortáveis em dar volume?
Natália, eu já falei. Deixa eu ver aqui. Chama a Dani agora, Renanzinho. A Dani está cochilando Dani aí. Borges? Não, Dani Borges já falou, coitado. Deixa eu chamar outra aqui. Estela, pede a Estela para falar. Ela está aí Estelinha, acordada. vai lá, Estela. Fala aí, Estela. Você dá volume nesse paciente aqui? Sem tomar xingo do Luiz? Nossa Senhora. Ai, eu sou R1, né? É por isso mesmo. Você vai chegar tirando onda. Eu acho que eu A cava tolera volume? tolera. O coração, vamos lá. O coração tá até hiperdinâmico, né? Ai, sumiu. O coração tá hiperdinâmico, né? Você tá vendo aqui, né? E aqui o pulmão tem padrão A? Aham, aham. Não está Então, o distendido? paciente que está seco, Padrão A. o paciente está seco, não tem extravasamento de líquido pulmonar, está com a veia cava menor que 13, com variação respiratória maior que 50 e veia hiperdinâmica. Eu daria volume para esse paciente se ele fosse fluido necessário. Lembrar disso, se ele é fluido necessário. Se não for, para que eu vou dar volume? Da mesma forma, esse aqui. A cava não tem uma variação respiratória importante, ela está túrgida. Eu tenho um coração meia boca e tenho um pulmão como? Pulmão branco. Branco. Nesse caso, você é confortável a dar volume? Não. Nesse caso aqui, eu avaliaria fluido e responsividade e eu não daria volume, mesmo ele sendo fluido responsivo, porque ele não vai tolerar. Olha o pulmão como é que tá. Isso acontece muito em paciente com SARA, né? Ok. Existem outras formas de avaliar fluido e responsividade, além de variabilidade respiratória? Vocês já viram o teste de oclusão respiratória? Vou passar aqui um vídeo para vocês, mostrando como é feito o teste. Esse aqui é o Pazelli, ele é cientista, viu, gente? Ele fica fazendo isso lá, ele não trabalha mais, não. Ele vai no CTI só para ficar fazendo isso. Olha lá, que legal. Ele faz o VTI contínuo, não tira a mão e faz as manobras de oclusão respiratória e oclusão inspiratória, porque tem um trabalho que fez os dois, para ver o fluxo. Depois ele faz o fluxo pré e pós-oclusão. Conseguiram ver? Vou voltar aqui para vocês enxergarem. Observem o fluxo. Beleza. Então, como que isso funciona, gente? Vamos lá. Lembra que eu expliquei que na inspiração eu tenho uma redução da pré-carga na ventilação mecânica e nos pacientes pré-carga dependente cai o volume sistólico? Certo? Na expiração, o que acontece? Eu tenho melhora desse retorno venoso e eu tenho aumento da pré-carga e aumento do volume sistólico. Então, fazendo o teste de oclusão respiratória, eu tenho como calcular esse delta de variação. Nada mais é do que medir o VTI antes da oclusão e depois da oclusão e ver a variabilidade. Se eu tenho esse aumento na expiração, e um aumento que o valor de corte varia entre 8 a 10, então, como o valor de corte é em torno de 8, coloca-se 10 para evitar erros de aferição, nós temos como mensurar esse cálculo e conseguir ver esse delta mostrando que o paciente é fluido responsivo. Nada mais é que aquela variabilidade medida com o teste de oclusão. Eu posso fazer o teste de oclusão e inspiratória e expiratória também. Só que é um pouco mais complicado. Depois vocês leem o trabalho, né, é muito interessante também para a fisiologia cardiorrespiratória, mas o que é mais interessante, mais rápido de fazer, é igual o Pazelli fez no vídeo, que é a oclusão, que é muito rápida e a gente consegue mensurar isso adequadamente.
Então, aqui eu consigo mostrar, nessa aqui é do trabalho, essa figura, mostrar antes, deixa eu tirar um negócio aqui, mostrar, então, antes da administração de fluido, após a oclusão expiratória e depois após a oclusão inspiratória. Observe que na oclusão expiratória eu tenho um aumento do VTI. Todo mundo consegue observar o fluxo de VTI? Antes, durante e depois? Todo mundo consegue observar? Então, eu calculo esse delta, nada mais do que isso. Combinado? Os testes. Consigo também, gente, avaliar fluido e responsividade através da variação respiratória, da variação de fluxo na carótida. Então, vamos pensar, o paciente chegou, igual esse paciente do Luigi aí agora, com bypass, chegou com janela ruim. Ele não tem como avaliar se ele chegou bem ressuscitado volemicamente. O paciente veio entubado e eu preciso de um sítio fácil de avaliar. Quer sítio mais fácil de avaliar a contração do que a carótida? Não tem. É muito fácil. Você vai avaliar, então, de forma longitudinal, vai colocar o volume de amostra dentro da luz do vaso, com a curva de cinesia paralelo à luz, e vai colocar o Doppler pulsado. Esse Doppler, se tiver com uma variabilidade mais que 14%, isso mostra que o paciente é fluido responsivo. Então, é uma alternativa para os pacientes que não têm janela cardíaca para a gente fazer VTI, ou para a gente fazer a avaliação da oclusão respiratória ou mini desafio volêmico. Então, também posso fazer através do fluxo na carótida. Combinado? Então, para finalizar, gente, vamos falar um pouquinho do Vexus. Vexus é fundamental. Por quê? Nós sabemos que a congestão venosa, ela não só causa derrame pleural, fígado em noz moscada, hepatopatia congestiva, ascite, tamponamento renal, mas ela também causa má perfusão periférica. Por quê? Quando eu tenho um aumento importante da pressão venosa central, ou seja, da pressão do sistema venoso como um todo, eu tenho uma diminuição do gradiente vênulo-arteriolar na microcirculação. Esse gradiente é fundamental para que exista troca. Para que na microcirculação eu tenha troca de oxigênio, de gás carbônico, de nutrientes que precisam ser levados para o fígado e para o coração. Então, se eu tenho uma estase, esse fluxo fica estagnado, eu tenho uma baixa perfusão tecidual. E posso ter essa baixa perfusão tecidual independente de débito cardíaco, independente de conteúdo arterial de oxigênio. Então, se eu tenho uma congestão venosa sistêmica grave, eu posso ter má perfusão também. E vocês vão lembrar, vários pacientes que chegam aí para vocês com falência ventricular direita, que tem aquela tríade clássica da congestão venosa, como é que eles chegam com perfusão? Isabela, eles chegam bem perfundidos? Aqueles pacientes que chegam com ascite, anasarcado? Não. Dobuta vai adiantar? Não. O problema dele é no sistema venoso. Eu tenho que aliviar, eu tenho que fazer com que essa pressão, esse gradiente diminua, diminuindo a pressão venosa central. Como que eu faço isso? Às vezes diurético terapia, às vezes se eu tiver falência de VD, aí sim o inotrópico para o VD, às vezes fazendo um venodilatador para aliviar as pressões de enchimento. Então, eu preciso principalmente lançar a mão de secar esse paciente. Balanço negativo, às vezes eu não gosto muito, porque os estudos não mostram diferença entre furosemida na bomba e furosemida ataque, mas é importante lembrar que muitos desses pacientes usam furosemida cronicamente e têm resistência na alça de Henle. Então, vou precisar fazer bloqueio sequencial do néfron, vou precisar fazer tiazídico junto com a cetazolamida. Tem vários trabalhos mostrando a importância da cetazolamida nesse contexto. Então, é fundamental olhar o sistema venoso até do ponto de vista de perfusão. E eu tenho aqui uma onda sistólica e uma onda diastólica de enchimento ventricular direito. Normalmente, o fluxo
ele vai por gradiente de pressão do ato direito para o VD, e eu tenho uma onda sistólica maior que a onda diastólica de enchimento ventricular. No momento que eu tenho inversão dessa onda sistólica, ou seja, eu tenho inversão da onda S no Doppler, por exemplo, da suprahepática ou da hepática, significa que a pressão está tão grande do sistema venoso que durante a sístole o fluxo está refluindo para a suprahepática. Isso, ok, a suprahepática é fácil de olhar. Só que só olhar ela de forma isolada pode induzir o erro, porque se eu tiver uma insuficiência tricúspide, por exemplo, eu posso ter esse padrão. Então, avaliar o melhor sistema que nós temos de capacitância venosa, que chama porta. A porta, o paciente pode ter uma congestão ou uma insuficiência tricúspide, que a porta tem uma proteção. Não vai deixar que esse refluxo tricúspide importante, ele repercuta, por exemplo, na circulação hepática. A porta é muito importante, 80% da circulação hepática depende da porta. Então, a porta tem todo o sistema de colágeno nas suas paredes, de extensibilidade, para evitar o padrão pulsátil. O padrão da porta tem que ser fásico, igual vocês estão vendo aqui no normal. Se a porta adquire um padrão pulsátil, eu tenho uma congestão venosa sistêmica grave, na ausência de hipertensão portal. Porque a porta está tendo pulso. A porta não pode ter pulso venoso. A porta tem que ter fluxo contínuo. Então, avaliar a porta é muito, muito importante. No trabalho original, no Vexus, fala que você tem que avaliar o delta dessa pulsatilidade, coloca com 30% a 50%. Só que não precisa calcular. Basta você ver esse padrão, igual tem na imagem do ultrassom, igual eu mostrei aqui no slide. E para finalizar, esse slide foi feito pelo Pazelli. É um slide para finalizar a aula que é fantástico, porque coloca exatamente o yin e yang, que é o que nós temos que buscar no paciente para avaliar fluido responsividade e fluido tolerância. Eu tenho que identificar o perfil hemodinâmico. Vou colocar. Espera aí, deixa eu ver alguma coisa aqui. Eu tenho que identificar o perfil hemodinâmico, identificar o perfil venoso e o perfil responsivo. Então, por exemplo, o paciente que está no quadrante 1, ele tem hipoperfusão com hipovolemia absoluta. Então, por exemplo, nesse caso, onde está na fase ascendente de Frank-Starling, ele tem um padrão normal de Vexus e tem uma sepse, ele pode ter a ressuscitação volêmica tranquilamente. Agora, esse paciente do quadrante 2, ele tem hipoperfusão, ele tem linha B, pós-ressuscitação volêmica. Ou seja, ele já não aumenta o volume sistólico com aumento de pré-carga e ele já tem um padrão de não fluido tolerância pelo pulmão. Nos pacientes com função cardíaca alterada, que a curva de Frank-Starling é mais achatada, eu posso ter o paciente no quadrante 3, o qual ele tem uma hipoperfusão por miocardiopatia séptica, sem congestão, mas não é fluido responsivo. Ou seja, a elevação passiva das pernas não aumenta o volume sistólico, ou aumenta pouco. Ou aqueles pacientes que têm uma hipoperfusão com miocardiopatia séptica e têm congestão já pulmonar. Ou seja, independente da fluido-responsividade, eu não vou dar volume para esse paciente. Então, identificar o quadrante, identificar a posição na curva de Frank-Starling e associar isso com o Vexus. Porque o Vexus vai entrar não só na perfusão, mas também na fluidotolerância. Às vezes, o paciente tem um Vexus positivo para congestão venosa sistêmica e ele não vai tolerar a infusão de volume. Como aqui vocês podem ver, uma veia hepática com inversão da onda S, tem uma onda negativa e positiva, negativa e positiva. Aqui eu tenho uma porta extremamente pulsátil, e aqui eu tenho uma veia renal e artéria renal, a veia renal embaixo da artéria também pulsátil, mostrando que eu tenho uma congestão venosa sistêmica grave, ou seja, com um paciente pouco fluido tolerante. Então, gente, tentei ser o mais breve possível, é um tema extremamente complexo. Eu gostaria muito que vocês pudessem ler os trabalhos
e me mandassem um feedback do que vocês entenderam, o que vocês tiveram dúvida, porque não dá para passar tudo isso numa aula. Isso é uma aula de congresso, inclusive, que eu aumentei ela para tentar passar para vocês. Mas lembrar o que a mensagem final que eu acho que tem que ficar dessa aula é que, primeiramente, menos é mais. Feijão com arroz. Não precisa de firula. Lembra da cava e das limitações. Lembra do pulmão e da fluidotolerância. Lembra da função cardíaca e dos sinais de disfunção diastólica. Se vocês souberem isso, 70% dos pacientes nós vamos acertar. Agora, naqueles pacientes... Ué, saiu? Não. Saiu não, fui eu que fechei. Ah, tá, beleza. Naqueles pacientes com necessidade de individualização, disfunção ventricular esquerda, aí a gente lança a mão das medidas. E quando for medir, faz a variabilidade do fluxo na via de saída. Não precisa fazer oclusão respiratória, oclusão respiratória e inspiratória. Às vezes pode fazer o mini desafio volêmico ou titular a dose de dobuta, mas o cálculo aumenta a chance de erro. Para começar, a gente pode começar do básico. Então, eu vou passar os trabalhos, vocês leem, e eu fico disponível aí para a gente discutir, tá, os casos. E estou também aqui disponível para as dúvidas. Eu não sei se teve dúvida no chat, não consegui acessar. Tá seu áudio desligado aí, Luiz. Boa noite aí, turminha. Obrigado, viu, Renanzinho? Vendo você falar, cara, parece fácil mais, né? Mas você resumiu bem aí nessas últimas palavras suas aí com relação à importância e o que é principal da gente avaliar. Obviamente, não dá para a gente saber isso da noite para o dia, né? Você é professor, você mexe praticamente, você fica falando do Pazelli, mas você também quase não põe a mão na massa mais, você fica só viajando e fazendo curso aí pelo Brasil afora. Mas eu acho que eu que sou um pouquinho mais antigo, né, do que você, apesar da cabeça branca, eu sou só 2 anos de diferença dele. Nas antigas, a gente tinha aquela impressão realmente que a gente precisava de ressuscitar o paciente volemicamente e de maneira mais agressiva, né? Antigamente já tinha essa verdade para nós e a gente não tinha ultrassom como ele é desenvolvido hoje, né? Então a gente fazia mais, era variação da pressão de pulso, delta PT, alguns monitores que a gente tem hoje dentro da terapia intensiva, inclusive fazem esse cálculo dinâmico para a gente, né? Lembrando das restrições que a gente tem, mas eu particularmente ainda fico muito apegado ao delta PP nos meus plantões, que é um... E funciona bem, né? Hoje você pode transitoriamente fazer o aumento do volume corrente para chegar a 8 a 10 ml quilo que precisa para o delta PP. Só a limitação mesmo de arritmia, que às vezes é um pouco frequente, né? E a frequência cardíaca mais alta, né, também. Não só a arritmia no tipo de ritmo, mas um ataque cardíaco também prejudica muito a avaliação do delta PP. Delta PP. Mas é uma excelente ferramenta, também concordo. Eu gosto muito a elevação de membros inferiores também, com as suas restrições. Eu utilizava muito até pouco tempo, eu estou tentando aperfeiçoar no ultrassom para poder substituir. Você falou muito bem aí na parte que eu peguei lá da monitorização hemodinâmica invasiva. O Swan-Ganz caiu em desuso há um tempo atrás, tanto que a publicação que a gente tem com relação à Revista Brasileira de Terapia Intensiva é de 1997, se eu não me engano, né? Foi atualizado em 2003, cara. Muitos desses meninos ainda eram nem nascidos ainda, né? Esses nossos residentes aí hoje. E caiu em desuso pelo fato da gente não saber usar o Swan-Ganz, né? Você falou bem, a gente usa muito em transplante ainda. Alguns hospitais cirurgia cardíaca. Cirurgia cardíaca. Janela é ruim, né? O pós-operatório de cirurgia cardíaca, janela. Se você não tem o transesofágico, fazer a janela transtorácica é muito foda, porque o paciente chega com dreno, chega com aquele curativo gigante, aí o cirurgião acha que você vai contaminar a ferida. Isso, probe. Ficar passando probe, pacientes politraumatizados, né? Trauma torácico principalmente, você tem tórax instável, isso aí prejudica muito a avaliação. Se você não souber fazer, né, Renanzinho? Então, você tem outras, você mesmo
falou da carótida, da avaliação da bulimia através da carótida, que a Sensacional. gente quase não usa, cara, mas e é falta de prática nossa mesmo. Então, são coisas que os nossos meninos têm que pegar no dia a dia. Vocês são futuro aí, próximo da nossa terapia intensiva, e eu acho que esse desenvolvimento do ultrassons, e até os meninos me cobraram aquele curso que a gente tinha conversado na última aula, e você Nós vira ao podemos, Célio, nós podemos você vira ao bolar, Célio de sim, Castro, sim, para os meninos te sim, conhecerem pessoalmente, você sim. mostrar para a gente lá dentro do hospital como é que você Uhum. faz, entendeu? Na beira do leito. Eu acho que a gente já pode até conversar sobre isso, já de marcar uma data. Eu levo o Marcos também, que o Marcos tem uma experiência Isso, grande para Point of Care, e a gente faz eu uma acho que todo dinâmica. mundo já tem uma certa experiência com o POCUS básico, dá para a gente pegar alguns pacientes e realmente fazer na prática o VTI, fazer na prática a elevação passiva, a avaliação da variabilidade da cava, dá para fazer oclusão, dá para fazer tudo isso que a gente viu aqui agora, né, aí com um curso rápido, prático, né? E não precisa ser necessariamente sábado, domingo, essas coisas, não, porque eu sei que eu sou um dono do negócio, né? Não, Você é a gente chefe, acerta então você depois, aqueles 50 mil lá, sim, a gente isso aí, fecha, tá? não, 50 mil é o troco, só. Você tem que anotar, isso aí é só o troco, né? Mas só fechando aí rapidamente pelo avançar da hora, não dá para deixar de falar, os meninos entenderam a importância, né, de você saber lidar com o ultrassom, mais básico que seja, o mínimo que seja. Né? Hoje em dia, você não vai conseguir trabalhar em terapia intensiva se você não tiver um domínio mínimo com relação ao ultrassom. Né? E nós vamos marcar essa data, estou querendo ver se a gente marca para o início aí de agosto ou setembro, de acordo com a sua disponibilidade. Você pode vir uma quinta ou uma sexta-feira e faz sexta e sábado, né, de acordo com a sua disponibilidade. Vou marcar com os meninos todos, pedir autorização dos estágios que eles estão para poder voltar ao hospital para poder participar do curso. E você dá uma aula presencial para a gente aqui. Agradecer você mais uma vez, meu irmão, né, caçula. E não sei se você está sabendo, mas a nossa sobrinha lá vai chamar Laís, cara. Já, claro que estou Ele deve ter sabendo. te falado, né? E aí, agradecer mais uma vez os meninos, parabenizar aí, mas eu acredito que as dúvidas são muitas, a gente deve ter muita questão para conversar ainda sobre isso, mas se vocês quiserem aí, turminha, mais uns 2 minutinhos aí para esclarecer alguma dúvida aí. Estou à disposição aí, só mandar. Não, né? A Thaís já está dormindo ali sentada. Mas tudo bem, Thaís. Eu vou dar um desconto para você. Tá joia? E só queria falar aí, a Débora não está aí, não. Mas só tive um feedback bom da Débora, com a turma lá do Risoleta, nossa residente. Viu, Bruninho? Você deve estar ouvindo aí. Eu conheço a turma lá do Risoleta. Eles deram um feedback positivo de muitos de vocês, residentes, não só do Risoleta. E graças às suas aulas aí também, Bruninho, Renan, que os meninos estão fazendo diferença onde estão passando, sabe? Agradecer. Que bom, cara. Obrigado a para todos. isso que é importante, né? A sua iniciativa é fantástica. Eu agradeço muito a oportunidade de colocar os plantonistas aqui do CTI de Diamantina para essas discussões de altíssimo nível, né? Com todos os professores que passaram aí, e realmente você está montando um curso de atualização de terapia intensiva, cara. Eu sei que o intuito não é esse, mas está sendo e muito bem falado também, e as aulas excelentes. Então, assim, eu assisto várias, vou no YouTube, várias visualizações, e acho que vocês estão no caminho certo, e que bom que tem essa iniciativa de uma pessoa que investe em conhecimento e capacitação, porque isso não se perde. Capacitar Não, a isso equipe aí é muito importante. é aquela conversa que nós tivemos lá em casa, nós estamos plantando, né? A intenção nossa, minha particularmente, é igual a sua, a gente, né? Todo mundo fique bem claro, o Renanzinho está com a gente nessa parada aí, ele não está ganhando um centavo nessas aulas que ele está passando para a gente, é por parceria mesmo, e a intenção nossa, cara, é disseminar o conhecimento, e isso significa vidas, né? Salvar vidas. Então, a gente está plantando, nosso canal no YouTube lá está com mais de 10 mil visualizações, cara, uma coisa muito bacana. Né? Quem está inscrito lá está acompanhando isso. Então, muito obrigado. Semana que vem tem mais. E aí eu passo para vocês aí do grupo a aula e vou combinar com o Renanzinho depois aí, quando que ele vem em BH para ministrar essa aula para vocês aí.
Beleza, Tá eu bom, vou passar turma? os artigos para você, você passa para os meninos, tá? Eu mando para eles, tá? Não sei se vocês vão ler, não, cara, mas eu passo. Né? Beleza. Então, Obrigado, beleza. turminha. Então, tchau Um para vocês, abraço gente. para vocês. Abraço. Valeu demais.